Bom dia a todos. Iniciaremos a coletiva de imprensa com o técnico Humberto Simão. Vamos às perguntas. Humberto, Tarso Costa da Bragança FM, prazer estar falando com você. A gente teve a oportunidade de te entrevistar, né? Ainda quando estava em montagem o atual elenco, né? Então, primeiro eu queria saber se já está no nível ideal, se você entende que precisam mais contratações ainda. E você dizia que, em relação à última temporada, faltava aquele algo a mais para matar as partidas, que o time vinha tendo comportamento, né, de intensidade, mas faltava aquele algo a mais. Pelo que você observou nesses primeiros treinamentos, nessa pré-temporada, o time já evoluiu nesse sentido? Já dá para dizer que dentro de campo existe essa expectativa? Boa tarde a todos. É um prazer muito grande receber todos vocês aqui na nossa casa. A gente está muito satisfeito com esse elenco que a gente montou. Um nível, uma qualidade técnica alta, bem elevada, que era o nosso objetivo para esse ano, aumentar a qualidade, já que a gente tinha certeza que o nível de competitividade, o nível de entrega, o nível de intensidade a gente conseguiria manter, né? E a gente entende que a gente conseguiu elevar a qualidade. As concorrências em todas as posições, elas estão maiores. A dificuldade de se escolher entre atleta A ou atleta B, ela está muito alta. A dificuldade é uma discussão diária de quem está melhor, e isso, para o ambiente competitivo, ele é maravilhoso, né? Agora a gente começa a entrar, de fato, no teste real, né? Que é o início da competição. A gente teve 3 amistosos que nos indicaram que a gente está no caminho certo, nos indicaram o que a gente precisava ter de pontos de atenção para seguir evoluindo como equipe. A gente fez 3 grandes partidas, né, contra grandes adversários, que é uma premissa nossa de competir contra as melhores sempre que possível. Então a gente está muito confiante e com a certeza que a gente conseguiu contratar da melhor maneira possível. A grande dúvida para esse começo, pelo menos, fica no gol, porque a Thalia está no departamento médico, a Letícia acabou de chegar e a Manu Souza acabou de ser promovida para o time principal. Como que você vai fazer a escolha e como você avalia essa disputa pela posição? A minha escolha em todas as posições, elas se baseiam pelo momento e quem está melhor. Não importa para mim se a atleta tem mais idade, menos idade, mais experiência, menos experiência. Se a gente identifica que está pronta e está merecendo oportunidade, a gente confia, né? Eu acho que a melhor forma de gerir o grupo e de motivar todas é dando a oportunidade para quem está bem, né? Então, óbvio que existem contextos específicos. A gente fala de estreia, e estreia é um momento onde mexe muito, né? E esses pontinhos a gente precisa levar em consideração sempre, mas o momento, a qualidade de cada uma, ela é o principal para essa tomada de decisão, e não está fácil. Tá uma decisão difícil a quem oportunizar, porque estão todas bem. Humberto, Diego 102 FM, gostaria que você falasse um pouco mais aqui do CT, né? Porque nós elogiávamos muito o que as Bragantinas tinham à disposição lá no HWT Esportes. Com essa mudança, de que maneira você avalia as novas instalações aqui? Boa tarde, Diego. O que a gente tinha no HWT era um ambiente muito bom, né? Uma estrutura já pronta, que a gente herdou do masculino, profissional masculino. Então a gente não teve o processo de adaptação à nova casa, né? Porque tudo já estava rodando muito bem. Aqui, em Extrema, o trabalho está sendo muito bem conduzido, a estrutura está sendo muito bem oferecida. Claro que a gente ainda, como não aconteceu na HWT, a gente começou do zero, se construiu do zero, então tem um período de adaptação, mas eu não tenho dúvida que o Red Bull Bragantino está entregando para a gente, ele vai atender muito bem o que a gente precisa, né? E isso é algo que lá atrás eu conversava com as lideranças atletas, com a coordenação, com todo o staff, por estar muito tempo já na casa e conhecer, eu tranquilizava todo mundo, falava, gente, Red Bull Bragantino não vai nos dar nada mais ou menos.
Talvez a gente passe por um período de adaptação, que nenhuma obra ela sai do zero, como aconteceu para eles no CPD, um período de adaptação, mas eu tenho certeza que o que vão nos entregar, o que vão nos oferecer, ele vai ser de muita qualidade, né? Então, aqui a gente já vê muitas coisas que a gente não tinha na HWT. Tudo condensado no mesmo lugar potencializa muita coisa, né? Ter a sala da comissão do lado da academia, do lado do refeitório, a gente ganha muito em fluxo de informação, por exemplo. O campo ser um pouquinho mais afastado, igual era no HWT, não é um problema, sendo que os outros setores estão muito próximos. Então, isso para a gente está sendo muito positivo, né? Tudo que está sendo nos oferecido ainda não está pronto, né? Ainda a gente não está rodando com 100% da fluidez, mas a gente está cada vez mais próximo e a gente já sente esse fluxo sendo muito benéfico para a gente. Humberto Leonardo, Mesa Bamba. Humberto, a gente já falou aqui sobre a parte estrutural e tudo mais, mas só para reforçar, quais são aí os principais investimentos, né, e projetos que o clube vem desenvolvendo para fortalecer aí o futebol feminino, tanto dentro de campo quanto na estrutura e formação de novos atletas? Boa tarde. O investimento do Red Bull Bragantino ao longo dos anos ele é constante, né? E ele é constante, muito bem planejado. Não é um clube que vai dar o passo maior que a perna, mas também não é o clube que vai dar 2, 3 passos para trás por alguma necessidade que não foi planejada previamente, né? Eu estou aqui desde 2021, de 2022 para 2023, nós caímos, né, da Série A1 para a Série A2 e nem por isso deixou de ter investimento, muito pelo contrário, reorganizou rota para ter mais investimento para que o mesmo erro não fosse cometido, né, do descenso. E o que eu percebo é isso, é um investimento ano a ano de melhores estruturas, de folha de pagamento, porque está cada vez mais difícil contratar atletas, né? A gente não vai conseguir competir com 4, 5, 6 equipes que têm uma folha salarial muito alta por algumas atletas, mas a gente consegue fazer uma equipe como um todo muito competitiva, porque a gente consegue atletas de qualidade, a gente consegue uma estrutura de qualidade, a gente tem um staff de muita qualidade, a gente tem tecnologia de informação diariamente que nos permite ser uma equipe competitiva e fazer frente, e classificar e brigar por classificação no Paulista, que é a nossa meta para esse ano. Então, a gente se torna competitivo pelo investimento anual que vem acontecendo. Boa tarde, Lívia do Boca no Trombone. Quais são os principais objetivos técnicos nessa temporada e qual a identidade de jogo o torcedor pode esperar em campo? Boa tarde. Os nossos objetivos para esse ano é não só classificar entre os 8, como aconteceu nos últimos 2 anos, sendo o 8º, e na última rodada a gente quer se classificar em melhores condições, buscar a semifinal, pelo menos. A gente entende que a gente tem condição para isso, né? E para isso a gente sabe que a gente vai precisar oscilar menos, a gente vai precisar desempenhar melhor ao longo da competição, principalmente quando começa o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro juntos. São 2 competições muito difíceis que aglomera e é o momento onde a gente sente muito, né? E para isso, e o que o torcedor pode esperar da equipe feminina do Red Bull Bragantino é uma equipe coletivamente muito aguerrida, como sempre foi, muito organizada, como sempre foi, só que com mais qualidade de jogo. É algo que a gente está investindo muito esse ano, na qualidade de jogo, que a gente consiga controlar nossos adversários, que a gente consiga não aceitar a pressão dos adversários para a gente fazer o nosso jogo ofensivo com mais qualidade, mantendo a intensidade e a entrega que a gente sempre teve. Boa tarde, Humberto. Diego Fernandes, Altiora TV. Na sua primeira temporada, de 31 jogos, você teve 13 vitórias. Já no ano passado foram 35 jogos e 16 vitórias.
Para esta temporada, como você pretende melhorar esses números? E uma segunda pergunta, se você me permite, sobre reforços. Embora você até mesmo disse sobre o seu elenco, está satisfeito com o seu elenco, tem algum setor em específico que você vê uma carência que, caso chegue alguma jogadora, você ficará satisfeito? Muito obrigado. Boa tarde. A sua primeira pergunta foi em relação às vitórias, né? Sendo bem sincero com você, eu não me pego muito nessas metas individuais, para mim, sabe? Se ano passado eu tive 16 vitórias, esse ano que sejam muito mais, né? Mas não é isso que me move. O que me move é botar qualidade de trabalho diariamente e isso ser uma consequência do trabalho. Que eu acredito que é a qualidade diária, é a entrega diária que nos deixa mais perto de vencer os jogos, né, que nos deixa mais perto de bater metas, de fazer feitos históricos. Então eu me pauto muito pelo dia a dia. Eu me concentro muito na qualidade de cada treino, na qualidade da melhor estratégia para o jogo, na qualidade da melhor troca de informação do dia a dia, para todo esse resto ser uma consequência. Então, se porventura não bater a meta individual de vitórias, mas a gente chegar na semifinal, chegar em títulos, para mim, está muito melhor, né? Em relação à carência, a gente sempre quer mais, né? Óbvio, se nos dão a mão, a gente quer o braço, né? Mas eu estou muito satisfeito. Todas as atletas, as que ficaram e as que chegaram, elas estão muito bem. Não tem um setor que me preocupa. Então, se amanhã eu precisar trocar alguém, eu vou fazer com muita tranquilidade, porque, como eu falei no início, tá muito difícil de escolher isso, eu já externalizei para elas. A dor de cabeça está muito alta, o que para nós é muito bom. Então, eu acho que todos os setores eles estão muito bem equilibrados. Claro que quando a gente perde atletas por longo período, isso é ruim, não só por ter uma atleta de qualidade fora, pelo tempo que ela vai demorar a se colocar em ótimas condições de novo, né? Mas quem fica sustenta bem e isso é o mais importante para agora. Então a gente inicia o Campeonato Brasileiro depois de amanhã com uma equipe coletivamente muito forte. Agradecemos ao técnico Humberto Simão pela entrevista coletiva e aos colegas jornalistas pela participação. Muito obrigado.